Eu mandei uma carta para a Anatel e para as empresas de telecomunicações para que não coloquem o 5G nos telefones celulares. As pessoas estão me perguntando, e esse 5G que está aparecendo não é o 5G. Nós não temos ainda o 5G, é apenas um 4G Plus. Isso está confundindo a cabeça das pessoas. Usuários de celulares compatíveis com a tecnologia 5G no Brasil já têm notado que a conexão à internet mudou. A velocidade é maior e o visor do aparelho já mostra a sigla 5G. Mas como, se o leilão dessas frequências ainda nem foi realizado no país? O que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, diz que não é 5G de verdade é o que o mercado chama de 5G DSS, uma forma de oferecer mais velocidade na própria frequência 4G. É um sistema muito parecido com o 4G. Precisa de uma antena e daqui saem as ondas eletromagnéticas, como as de rádio, que carregam os dados pelo ar. Mas o 5G usa frequências de onda muito altas. Essas frequências são capazes de carregar mais dados. O governo vem adiando a realização do leilão do 5G há pelo menos 2 anos, mas na semana passada o Tribunal de Contas da União aprovou o edital. Agora o documento volta para a Agência Nacional de Telecomunicações, que fará os ajustes pedidos pelo TCU e marcará a data do leilão. Por trás desse atraso, uma disputa política. A participação da chinesa Huawei, que contraria os interesses dos Estados Unidos no mercado de telefonia. A gigante chinesa de telefonia, Huawei, vai montar uma fábrica de celulares em São Paulo. O acordo foi anunciado no penúltimo dia de visita do governador paulista João Dória à China. Segundo o governador, o investimento previsto é de 800 milhões de dólares. Afinal, quando será realizado o leilão do 5G no Brasil? Os chineses serão autorizados a participar? Quais são os investimentos previstos? E como isso vai afetar a vida dos usuários? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o colunista Pedro Doria e com o repórter Bruno Rosa. Fique com a gente. Pedro Doria, é cada vez mais comum a gente olhar para o celular e ver a marquinha do 5G, a gente também vê algumas redes de Wi-Fi 5G, mas o leilão ainda não aconteceu. De onde vem esse 5G? Maldic, não é difícil explicar não. A coisa funciona da seguinte forma. Existe uma transição quando você vai montar uma estrutura de uma nova geração de telefonia celular. Antes de você ter os espectros de frequência, ou seja, as estradas no ar por onde o sinal vai passar, você já tem essas estradas para as gerações anteriores, né? Você já tem por onde passa a rede 4G ou por onde passa a rede 3G. Pois bem, o consórcio que define como é que são esses protocolos de comunicação definiu uma maneira de a gente poder usar o espectro do 4G para botar 4G e 5G ao mesmo tempo. Então isso quer dizer o seguinte: a gente tem o 5G completo ali na estradinha do 4G? Não, não tem. Não é a mesma coisa que o 5G que a gente vai ter depois que a Anatel fizer o leilão. Mas a gente já tem saltos de velocidade que são coisas inacreditáveis. Para você ter uma ideia, Maltic, um 4G bacana numa capital brasileira, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, um 4G bacana chega a 50 megabits por segundo, tá certo? Para você ter uma outra ideia, a melhor banda larga fixa, dessa que a gente contrata para ligar na nossa casa, para a gente ter em casa, a melhor banda larga fixa que você consegue comprar para sua casa é de 500 megabits por segundo. Então pega isso, né? A melhor que você tem da banda larga fixa é o 500 megabits por segundo. Do 4G, bate ali nos 50 megabits por segundo. Com esse 5G meio contrabandeado que a gente já tem em algumas das capitais do Brasil, tem gente conseguindo velocidades na casa dos 800 megabits por segundo. Quer dizer, é mais do que a banda larga fixa que você consegue contratar melhor no Brasil, porém não é nada perto do que o 5G pleno vai ser ali na frente.
Pedro, e por que é que o governo, mais especificamente o Ministério das Comunicações, não quer que as empresas digam que estão oferecendo 5G? Carol, por um motivo muito simples. O ministro Fábio Farias, que é o ministro das Comunicações, é um político. Ele está preocupado com a reeleição. Ele quer se virar durante a campanha dele para governador, para senador, para deputado, seja lá qual é a campanha que ele for fazer, ele quer se virar para todo mundo e falar: fui eu que trouxe o 5G para o Brasil. Na verdade, o governo Bolsonaro dificultou o quanto pôde o leilão do 5G no Brasil. Então, ele não quer que as companhias telefônicas se virem e falem que elas já estão oferecendo 5G, apesar do governo. Então, queria alertar a todos vocês que isso é apenas uma modificação, um 4G amplificado que estão colocando o nome 5G. Agora, qual é o problema técnico aí? Quando você pega um celular que já é capaz de pegar sinal 5G e ele escreve ali o 5Gzinho na tela, aquilo que está escrito está no Android, está no iOS. Aquilo não é uma coisa que a companhia telefônica decidiu mandar aquele sinal escrever, não. É o celular que está captando uma rede 5G. Ou seja, não é uma decisão política se você afirma que no seu celular tem 5G ou não. É simplesmente uma característica técnica do aparelho. Na visão da Anatel, a gente está, de alguma forma, utilizando o 5G por meio dessa tecnologia, ou a Anatel pensa que nem o ministro das Comunicações? Não, a Anatel se vira e fala que isso é 5G, mas independentemente disso, a gente tem que ter o seguinte em mente. Essas definições são definições técnicas. Existe um consórcio internacional que estabelece quais são os critérios de um determinado protocolo de telecomunicações. Então, as empresas de telefonia celular, as empresas que fabricam aparelhos, empresas como Apple e Google, que fazem o Android no caso do Google, o iOS no caso da Apple, essas empresas todas juntas, que trabalham nessa tecnologia, se juntam, mandam seus engenheiros para esse consórcio, e são esses consórcios que determinam, olha, para a gente chamar de 5G, o que tem que ter? Tem que ter X, tem que ter Y, tem que ter Z. Quer dizer, no fim das contas, a gente está falando de algo que não é a Vivo, a Claro, a Oi ou a TIM, não é a Apple ou Google, não é a Anatel, não é ninguém. Se é 5G, vai ser reconhecido como 5G e tudo mais. Quer dizer, o governo brasileiro não tem que dar pitaco se ele acha que é ou que não é. A coisa simplesmente é. Pedro, o que vai mudar nas nossas vidas depois que efetivamente aconteceu o leilão e as companhias puderem usar as bandas específicas de 5G? No primeiro momento, Carol, nada. Mas aí as empresas vão ter essas faixas de frequência, como eu te disse, são estradas por onde o sinal passa, limpas para poderem usar. Então, a partir daí, elas vão saber em que regiões vão poder operar e em que faixas de frequência. Elas vão começar a instalar kits de antenas em estações rádio base, que são a infraestrutura tecnológica para você ter uma rede 5G full, né, plena. Quando a gente começar a ver essas redes 5G, a primeira percepção que o brasileiro vai ter, quando ele tiver, evidentemente, aparelhos 5G, a Anatel já autorizou aparelhos de inúmeras marcas a serem vendidos no mercado, a gente já tem os celulares, a primeira coisa que as pessoas vão perceber vai ter um salto de velocidade. Tá certo? Nas áreas que você tem cobertura do 5G, vai ser que nem lá atrás, quando começou o 4G, né? Na época da Copa do Mundo aqui no Brasil. Em alguns lugares tinha 4G, mas na maioria dos lugares era 3G. Nos lugares que tem 5G, as pessoas vão perceber um salto de velocidade imenso. Agora, com o passar do tempo, e conforme essa infraestrutura for aumentando, e isso não vai ser em 2022, isso é uma coisa mais final de 2023, 2024, aí a gente vai começar a ter uma estrutura plena de 5G. E essa estrutura plena de 5G vai permitir que as pessoas possam conectar não apenas aparelhos celular, mas o poste da rua, o bueiro, sensores nas plantações de forma que quem planta saiba como é que está a qualidade da terra, como é que está a umidade da terra. A gente vai ver robôs pelas fábricas, a gente vai começar a ver, o mundo vai se conectar à internet. Mariana agora fica com um olho no pasto e o outro no computador.
Não imaginei que um dia eu ia ver um boi meu com uma coleirinha e coletando informações para mim. Essa é a grande diferença que o 5G traz. Além dessa velocidade imensa, o 5G permite que a gente comece a conectar tudo, e não apenas os aparelhos de celular, à internet. Pois é, Pedro, basicamente você fala sobre a internet das coisas e de que forma o 5G acaba reduzindo muito o tempo de resposta a qualquer tipo de comando, né? Isso é uma das coisas fundamentais, é o delay, porque hoje o que acaba acontecendo é o seguinte: esse delay entre o sinal sair do seu celular e chegar no servidor não é muito importante. Ele não faz muita diferença. Agora, se você, por exemplo, é um gamer e você quer jogar um jogo de tiro com alguém que mora nos Estados Unidos ou na Europa, você precisa da resposta instantânea, porque senão o jogo não dá certo. O que eu estou querendo dizer? Se apertou o gatilho no joystick, aquele tiro tem que sair imediatamente e chegar na tela da pessoa que está a centenas ou milhares de quilômetros de você na mesma hora, porque é um jogo de reflexos. Então, se a gente está falando de um videogame, as pessoas que estão nos ouvindo estão pensando, isso é um uso fútil dessa característica. Mas imagina o sinal que sai do carro da frente e que vai para o carro de trás, indicando que o carro está freando. Essas respostas têm de ser instantâneas, e o 4G é uma tecnologia que não permite respostas instantâneas. Então não viabilizaria essas várias características que o 5G traz. O que o 5G permite é que essa automação ocorra no mundo de forma fluida. E uma das características é exatamente essa que você descreveu. Quanto a gente está atrasado em relação ao resto do mundo, hein, com essa demora aí de pelo menos 2 anos para o leilão do 5G? Carol, 2 anos. E 2 anos é muito, tá? Quer dizer, do que a gente está falando aqui? Olha, os países mais pobres da Europa também só vão começar a instalar por agora a sua rede 5G. Se a gente vai para muitos países da África, se a gente vai para muitos países da Ásia, mesmo nossos vizinhos latino-americanos, a gente está pau a pau. Agora, a gente costumava, o Brasil no 4G e no 3G, foi tão rápido quanto os países mais ricos da Europa, foi tão rápido quanto Coreia do Sul, quanto Japão, quanto China, quanto Estados Unidos e Canadá. Que diferença que faz isso? São 2 anos de atraso. A diferença é a seguinte, vamos por exemplo, para a questão do agronegócio. Nós somos campeões do mundo em agronegócio. Um dos usos principais do 5G é você conseguir aumentar em muito a produtividade do agronegócio. Por quê? Porque quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando de toda sorte de equipamento que a gente pode ligar a toda sorte de utilidade. Se a gente bota na Terra vários sensores que dão as características do solo a qualquer momento, a gente pode aumentar em muito a produtividade de qualquer lavoura. Imagina aquelas plantações de soja que têm o tamanho de pequenos países da Europa. Você só tem controle total daquela terra se você está medindo aquela terra o tempo todo, para ter certeza que tem todos os nutrientes necessários, que não tem alguma praga chegando, que tem a umidade necessária. A gente, no Brasil, poderia ter startups desenvolvendo essa tecnologia nesse momento se a gente tivesse começado 2 anos atrás. Nós não temos isso porque a gente não tem a tecnologia. Então, quem que está desenvolvendo essa tecnologia? São americanos, são chineses, são sul-coreanos. No fim das contas, o atraso, em essência, tira do Brasil a capacidade de poder inovar. Pedro Doria, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Pedro, um grande abraço e uma ótima semana. Muito obrigado, Carol, até Maltique. Bruno Rosa, afinal de contas, em que pé que está o leilão da tecnologia 5G? Agora sai? Agora sai. Ao menos é o que indica aí os últimos acontecimentos, né? No último dia 25 de agosto, o plenário do Tribunal de Contas da União aprovou os estudos para o leilão da tecnologia 5G para telefonia móvel, né? Agora, a partir de agora, a gente vai olhar aí para a Anatel, que é a agência que regula o setor de telecomunicações no Brasil. O foco na Anatel agora é total.
né? A Anatel vai ter aí até meados de setembro para poder acabar de formatar o tão esperado edital do 5G, para publicar esse edital, para daí a gente ter aí um mês de consulta pública para o leilão poder finalmente ocorrer em outubro de 2021, né? Lembrando que a gente está esperando esse leilão de 5G aí desde o ano passado, né? Desde o início do ano passado a gente já tinha uma expectativa de que o leilão ocorresse e vem sofrendo aí sucessivos atrasos, né? Agora, Bruno, a grande pergunta é se os chineses vão participar desse leilão. Em que momento a gente vai saber o fim dessa disputa que envolve também os Estados Unidos? Essa é uma grande questão e foi um dos principais motivos, obviamente, além da pandemia, que fizeram aí todos os trabalhos e discussões serem um pouco prorrogados, né, para poder olhar para o 5G, né? A gente tem aí a Huawei, a chinesa Huawei, que é uma das principais fabricantes de equipamentos de telecomunicações no Brasil e no mundo. E agora o cenário que a gente tem, né, ele ainda é um pouco nebuloso, mas a gente consegue entender ele de duas formas, né? O governo criou um mecanismo, né, e uma solução para ficar de bem com todo mundo, ficar de bem com os Estados Unidos e ficar de bem com a chinesa Huawei, que é uma empresa muito importante para o setor. Então, o que aconteceu? O governo, né, via o edital que está sendo agora planejado para ser publicado em meados de setembro, a gente vê ali duas fases. Uma é a criação de uma rede específica para atender às necessidades de telecomunicações do governo, né? O setor está chamando isso de uma rede privativa. Nessa rede privativa, não está escrito de uma forma clara e contundente, mas a Huawei não vai poder participar desta rede, ou seja, ela não vai poder prover equipamentos de telecomunicações para essa rede privativa que está sendo desenvolvida para atender aos interesses do governo junto com os Estados Unidos. Por outro lado, a gente vai ter ali uma rede pública de telecomunicações, né, pública no sentido de que vai ser usado pelas pessoas no Brasil, pelos consumidores. E essa rede que vai ser contratada pelas empresas de telecomunicações, aí sim, vai ser aberto para concorrência. Qualquer fornecedor vai poder vender os seus equipamentos para as empresas de telecomunicações e daí elas vão poder construir essa rede de 5G, que pode contar com qualquer empresa, como eu já disse. Então a gente tem esses dois cenários. De um lado, uma rede do governo, que aí não pode ter a chinesa, a Huawei, isso não está escrito de uma forma clara, mas foram criados aí mecanismos que proíbem ela de participar, né? Mecanismos do tipo empresas que não podem ser públicas ou que não têm uma participação direta ou indireta do Estado, que é a caso da Huawei, né? Ela tem ali no centro dela, na China, o governo estatal, né? O governo chinês participa ali, de certa forma, da Huawei. Então, tem acesso à empresa. Isso os analistas consideram assim dessa forma, né? Apesar também disso não ser muito claro e ser muito visível para todos. O conselheiro de segurança dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, está em visita oficial ao Brasil para discutir com o presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo temas como o desmatamento na Amazônia e a tecnologia 5G. Bom, Bruno, você mencionou uma solução que, em tese, agrada a todo mundo, mas agora, em agosto, emissários do governo americano estiveram justamente para discutir o tema com o governo brasileiro. Em que medida agrada mesmo todo mundo, por exemplo, aos americanos que não querem ver a China metida no 5G no Brasil? Em partes, a gente pode ver que sim, que vai dar uma amenizada nessa discussão. Fontes dentro da própria Huawei já sinalizaram que eles veem isso como uma certa vitória, né? Porque é melhor você perder uma parte do mercado, que é a construção de uma rede privada para o governo, do que você perder tudo. A empresa, né, nos bastidores, comenta-se que a empresa vê isso como uma vitória. Ficaram um pouco preocupados com esse atraso no TCU de uma semana, né, até o TCU dar o aval para os estudos que foram desenvolvidos pela Anatel. E agora, resolvido isso, você tem esse ponto, né? De um lado, a Huawei achando positivo internamente nos bastidores, claro que oficialmente ninguém fala isso. Então, para eles, realmente, é considerado uma vitória. Isso em tese. Agora, na prática, o assunto ainda vai dar muito pano para manga. Porque hoje, as próprias empresas de telecomunicações também confidenciam nos bastidores que ninguém sabe como é que vai funcionar
essa rede específica e essa rede própria de telecomunicações dentro do governo, né, que vai atender única e exclusivamente o governo. Uma dúvida, quem é que vai gerenciar essa rede no futuro? A Telebrás? E aí as outras empresas de telecomunicações questionam a própria capacidade financeira da Telebrás. A Telebrás hoje é uma empresa sem caixa, ela não tem muita capacidade de investimento. Porque quando a gente fala de telecomunicações, não adianta só você construir uma rede. Você tem que fazer a manutenção da rede. E quando a gente fala de tecnologia, a mudança é muito rápida. Os avanços tecnológicos impõem mudanças nos padrões toda hora e é necessário muito investimento. Então esse é o primeiro ponto. Quem que vai fazer essa manutenção? Segundo ponto que as fontes lembram é que hoje a Telebrás ela tem equipamentos Huawei no centro de sua rede. Em várias etapas dessa rede há equipamentos Huawei. Então, como é que vai ser isso daqui para frente? Né? Então, assim, na prática, o que muitas empresas falam é que vai ser um pouco... uma amarração que vai ser para inglês ver. Né? Porque vamos ver como é que na prática vai se dar isso. Porque a Telebrás também não consegue mudar tudo que já tem hoje. Vai trocar por qual fornecedor? Qual vai ser o preço disso? Então, hoje o mercado ele tem muitas dúvidas de como que na prática isso vai acontecer. Bruno, quais devem ser os termos desse edital? A Anatel está estimando que deve ser um leilão que vai movimentar aí mais de 45 bilhões de reais, né? Qual o investimento previsto? Quais vão ser as condições para a operação de 5G aqui no Brasil? Olha, um dos ganhos aí que esse leilão trouxe para o setor de telecomunicações é a divisão entre o quanto as empresas de telecomunicações vão pagar pelas outorgas, né, pelas frequências em si, e o quanto isso é investimento obrigatório. Então, desses 45 bilhões, a gente pode tirar ali cerca de 8 bi, que são 8 bilhões referentes ao valor das frequências, né, como se fosse um passe para a empresa comprar essa frequência e daí poder oferecer o serviço. E essas frequências é basicamente arrecadatório para o governo, o dinheiro vai direto para o Tesouro Nacional. O restante, quando a gente subtrai os 8 bi desses 45 bilhões, são investimentos. E isso está sendo muito comemorado pelo setor, porque esse investimento ele vai ser direcionado para a criação de uma nova rede de telecomunicações no norte do Brasil, na Amazônia. Isso vai ser muito importante. Você tem a própria rede do governo, essa rede privativa que a gente chama, você vai ter conexão nas escolas. Então, você vai trazer muitos investimentos para o setor de telecomunicações de forma a melhorar a qualidade da conexão, sobretudo em cidades menores, né? Com esse leilão do 5G, a gente também tem uma série de novas obrigações para o investimento em 4G Brasil afora. Então, isso vai ser muito importante. E um projeto milionário sobre a responsabilidade do Exército Brasileiro prometeu levar internet rápida a localidades distantes da Amazônia. Só, Amaral, que 5 anos depois, nenhum habitante dos 52 municípios por onde a fibra ótica iria passar foi beneficiado. Se antes, nos leilões anteriores, a gente tinha somente uma preocupação em pagar a frequência do leilão, nesse leilão de telecomunicações, né, que foi uma vitória para o setor e para o consumidor, ele acaba tendo esse componente de investimento, né, de você levar conexão para o interior, de você levar conexão para as escolas, né. Então, isso tem realmente muito, muito peso e vai realmente trazer movimentação. Claro que isso aí, a indústria, uma parte da indústria lutou muito por isso, né, para poder ter essa obrigação de investimento, porque para eles, né, para esses grandes fabricantes de infraestrutura, antenas e sensores, para eles isso aí era um pleito que eles estavam buscando já há muitos anos, porque se por um lado, para o consumidor é uma qualidade melhor de conexão, para eles é mais contratos, né? Quanto mais antena, quanto mais rede eles construírem, mais contrato eles fecham. Bruno, a gente está falando de um universo de tempo de quantos anos até a tecnologia 5G chegar até os menores municípios do Brasil? Como é que vai ser escalonada a implementação do 5G? Os analistas hoje, quando eles fazem projeções de mercado, eles estão esperando uma maturação do 5G, primeiro nos grandes centros das capitais, né, as áreas mais populosas, com uma densidade maior, eles estão projetando aí pelo menos 2 anos. Quando a gente vai para o interior, para as cidades menores, os analistas acreditam que 4, 5, 6 anos, né? Mas isso é um processo em evolução,
Porque hoje mesmo o 4G ainda não está presente no Brasil inteiro. Você tem muita cidade, pelo contrário, que ainda está migrando do 2 para o 3G, né? Quer dizer, onde o 3G mal pega, mal funciona. Então, quer dizer, é uma coisa para 10, 20 anos, né? Na prática, né? Porque o Brasil é um tamanho continental e os investimentos demoram muito para acontecerem e, ao mesmo tempo, as próprias empresas de telecomunicações têm uma limitação econômico-financeira, né? É muito caro levar essas redes. Bruno Rosa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ponto. Um abraço e uma ótima semana. Valeu, Bruno. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.